Glória a Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. Não sei o que Deus está querendo falar não, mas esse texto tem nos incomodado e já pregamos não só uma, mas nem duas, eu acho que é a terceira ou a quarta vez, em cima desse texto que está em Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, no verso 13. Capítulo 3 de Filipenses. Todos acharam? Quem achou, diga misericórdia. Diz assim o texto. Filipenses capítulo 3, no verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na parte B do texto do 13, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Fecha sua Bíblia, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus de graça, Deus de misericórdia, Tu és o único Senhor, e ó Deus, nesta hora, importa que a Tua vontade, que a Tua palavra prevaleça nesta hora, Pai. Nós já louvamos, já exaltamos o Teu nome, Pai. Por isso, Senhor, após a leitura desta palavra, já vem abrir a nossa mente, o nosso entendimento, e tudo que venha se levantar nesta hora, para tirar a nossa atenção, toda a ação do diabo, nós repreendemos agora em nome de Jesus, aleluia, Pai. E que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco nesta noite, Pai, através da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. O apóstolo Paulo, neste capítulo, ele trata, se você olhar alguns versos anteriores, ele trata da ressurreição de mortos, porque ele crê que aqueles que um dia aceitaram a Cristo, mesmo que um dia venham a morrer, essas pessoas um dia ressuscitariam. E quando ele está declarando isso, logo à frente ele diz que ainda não alcançou isso totalmente, mas ele está prosseguindo, ele está caminhando na direção deste alvo. E como ele diz que isto vai acontecer? Ele diz assim: olha, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Quando eu estava em casa dia desse, esse texto me veio ao coração, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. É comum a gente esquecer algumas coisas. Você pode esquecer de várias coisas, de um compromisso que tem com alguém. Você pode de repente esquecer, né, de aonde colocou um determinado dinheiro, né? Você pode esquecer aonde guardou determinado objeto. Você está sujeito, nós estamos sujeitos a esquecer, ainda mais quando a idade, né, passou dos 40, isso é uma coisa que acontece frequentemente. Você pode até esquecer do aniversário de alguém que você gosta muito, que até ama. Às vezes isso pode acontecer, não deveria. Você pode se esquecer de N coisas. Mas tem coisas, irmãos, que nós não podemos esquecer. Paulo
Paulo diz que ele está esquecendo do seu passado. Aquilo que muitas vezes ele considerava como algo supervalorizado. O problema é que tem algumas pessoas que não conseguem esquecer o passado. Tem gente que vira e mexe, está se lembrando da vida que viveu lá do passado. Parece que o seu passado caminha junto com ela. O seu presente e o seu passado estão caminhando junto. E quando eu estava meditando nesse texto, quando Paulo diz esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu cheguei à conclusão que nós podemos esquecer muitas coisas. Como algumas pessoas às vezes esquecem da onde ou quem são, de onde vieram. Algumas pessoas se esquecem daquilo que um dia Deus fez na sua vida. Infelizmente, mas tem coisas que nós não podemos esquecer. E eu vou mencionar 4 coisas que nós não podemos esquecer de jeito nenhum, irmãos. Tu pode esquecer de almoçar. Tu pode esquecer de tomar café da manhã. Tu pode até, não deveria esquecer de orar de manhã. Tu pode esquecer, e eu acho isso uma coisa terrível, né? Que não dá para assimilar essa ideia. Alguém esquecer que tinha culto e não veio para a igreja. Tem gente que diz, eu esqueci que tinha culto. Infelizmente, tem gente que está sujeito. Mas essas coisas aqui, nós não podemos esquecer. São coisas básicas para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada cristã. E a primeira coisa que nós não podemos esquecer em nossa caminhada cristã, irmãos, é algo que nós já ouvimos falar, tem sido ministrado, mas muitas vezes tem gente que está esquecendo. Então a primeira coisa que nós não podemos esquecer, várias coisas você pode esquecer, mas a primeira coisa que nós não podemos esquecer é que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi um resultado de uma mente humana, de uma fantasia. Isso não foi criado pela cabeça de ninguém. Isso foi um fato real, foi literário. Literal, aconteceu. E eu não posso me esquecer disso. Não foi uma invenção de alguém, não. Não foi alguém que de repente inventou, como as pessoas costumam criar algumas coisas chamadas de lenda aí, né? Lenda é algo que alguém cria, é uma fantasia. Não. O sacrifício de Jesus naquela cruz aconteceu. Ninguém pode tirar isso da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso coração. Pastor, e como eu posso comprovar isso? Primeiro que você precisa entender uma coisa. Quando nós aceitamos a Cristo, existe uma pessoa que nos convenceu a isso. A mensagem foi pregada. E essa pessoa nos convenceu de que a mensagem era real. De que um dia Jesus morreu numa cruz. Mas é só isso, pastor? Não. Primeiro que se você aceitou a Cristo, isso precisa estar no seu coração. Mas isso não basta. Como eu comprovo isso? Foi profetizado há 700 anos pelo profeta Isaías. Antes de Jesus nascer, o profeta já mencionava, e ele disse, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 700 anos antes de acontecer, alguém já acreditava nisso. Alguém já tinha uma visão clara do que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
João Batista anunciou também. Ele diz assim, Marcos 1:2, como está escrito no profeta Isaías, fazendo menção de Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Esse fato foi testemunhado por pessoas à sua volta. Não foi algo que foi feito às escondidas. No livro de Mateus 27:55 diz assim: estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galiléia para o servir. O texto faz menção aqui de muitas mulheres, mas nós sabemos que havia muitas pessoas além das mulheres ali. Inclusive um dos soldados que ali estavam declarou no verso 54, diz assim o texto: e o centurião que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Após crucificar Jesus e ver a natureza se revoltando, aquele moço chega à conclusão que aquele era o Filho de Deus. E por fim nós temos uma sepultura vazia. Alguns estudiosos dizem que lá em Israel tiveram oportunidade de ir a Israel. E em alguns lugares que algumas pessoas que tiveram como diria aí, sobressaíram no meio da sociedade, Buda, Maomé e tantos que você já ouviu falar, na sepultura está escrito assim: aqui jaz Buda, aqui jaz Maomé. Mas diz que na sepultura, aonde colocaram a Jesus, dizem que as pessoas que chegam lá, está escrito outra inscrição. Diz assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então há uma grande diferença. A sepultura de Jesus está vazia. Os próprios discípulos, quando vão visitar a sepultura de Jesus no outro dia, no capítulo 28 de Mateus, verso 6, diz assim, os anjos que estavam ali: ele não está aqui porque já ressuscitou. Então, as evidências comprovam que Jesus ressuscitou, que ele morreu, que ele ressuscitou, e eu não posso me esquecer disso. Isso foi fato, irmãos. Jesus realmente morreu numa cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está vivo. E a Bíblia diz que ele está, aonde está Jesus hoje? Está num crucifixo, preso? Não, a Bíblia diz que ele está à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Jesus podia falar assim: agora eu já fiz tudo que tinha que fazer, você quer saber, agora eu vou ficar bem tranquilo, vou encostar no canto, vou ficar descansando. Mas a Bíblia diz que Jesus ainda se coloca numa posição de defensor. Quando alguém te acusa ele, Jesus está assim, e você se arrepende, claro, né? Fala assim: pai, tem um acusador do outro lado, assim, ó, fala, ó, ele pecou, vai deixar passar por isso? Jesus, pai, ele se arrependeu, olha aqui a minha mão, ó, olha minhas mãos, foi por ele, perdoa ele, perdoa ele. Jesus está assim, à direita do Pai, todas as vezes, intercedendo por mim e por você, porque o seu sacrifício não foi algo fantasiado pela mente humana. Então eu não posso me esquecer disso, irmão. Você pode esquecer de muita coisa. Pode esquecer de pagar uma conta. Claro que vem os
juros depois, mas esquecer que o sacrifício de Jesus foi algo real, eu não posso me esquecer jamais. Então Paulo diz que ele está esquecendo, deixando muita coisa para trás, prosseguindo para frente. E sabe o que eu fico pensando? Quando eu acabei de declarar que Jesus podia falar assim, não, eu já fiz tudo que tinha que fazer. Eu fico olhando que nós, muitas vezes, o fato de termos aceitado a Jesus parece que já foi suficiente, né? Ah, não, eu já aceitei Jesus, já resolvi a minha vida. E nós nos acomodamos no nosso canto. E nós não nos preocupamos com aquelas pessoas que muitas vezes estão indo para o inferno. Pessoas que estão às vezes caminhando próximo da gente, pessoas da nossa família, pessoas da nossa vizinhança, pessoas que muitas vezes nós dizemos que amamos. Estou cansado. Nós ouvimos essa expressão de tanta gente, irmão. Eu não posso ir, não posso participar de tal trabalho porque estou cansado. Eu não posso ir para o culto de quinta-feira porque estou cansado. Não posso ir para a reunião de oração porque estou cansado. Você sabia, irmão, que tem um demônio que trabalha nessa área? Você pode até não estar cansado. Você quer ver uma coisa? Se você não trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, vou tirar o dia para descansar. Chega de noite, seu corpo também está cansado. Tem um demônio que trabalha essa área aí. E sabe qual é a intenção dele? Você está cansado, você vai fazer o que na igreja? Cheio de problema para resolver. É um filho dando trabalho, é um marido que, como dizer outro, é só a graça, né? É um vizinho, é um colega de trabalho, é o patrão. Aí você fala assim, não, vou ficar em casa descansando. Parece que o problema vai ser resolvido, né? Ficar em casa parece que vai resolver o problema. E tem aqueles que falam assim, irmãos, olhe por mim, né? Crente 6 horas. Olhe por mim. Gente, tem gente que fala assim, eu não fui na igreja porque eu estava passando mal. Você estava de cama, não podia andar? Eu compreendo. Mas é uma dorzinha de cabeça que às vezes ela é suportável, né? Ou alguma situação que não te impede de ir para a igreja. Vou ficar em casa. O que a Bíblia fala sobre isso? Está alguém enfermo? Primeiro, né? Está alguém triste, né? Está alguém enfermo? Vou pegar nesse texto. Chama os presbíteros, eles orarão, e a oração do justo, fará o seu efeito. Mas sabe o que acontece? Parece que nós não, essas pessoas não estão acreditando no que o texto diz, porque o problema existe, mas eu prefiro ficar em casa. O problema existe, e ele vai continuar. Por quê? Aquilo que eu preciso fazer, eu não faço. Aquilo que cabe a mim fazer, eu não faço. Eu fico esperando as outras pessoas fazerem por mim. Então, irmãos, o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente. O problema que você está vivendo, o problema que eu estou vivendo, o sacrifício de Jesus foi suficiente para resolver. Agora, eu preciso acreditar nisso. E eu não posso me esquecer de que esse sacrifício, ele foi real. Outra coisa que eu não posso me esquecer, o sacrifício de Jesus naquela cruz só foi possível devido a uma obediência total. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, no verso 8, diz assim: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte
e morte de cruz. Como que o plano de Deus iria se cumprir? Como que a humanidade estaria agora se Jesus não tivesse cumprido o seu papel debaixo da obediência? A igreja está hoje de pé, irmãos, e a igreja, vou dizer para você que a igreja de Cristo, ela é vitoriosa. Não é por minha causa nem por você não, é porque o Senhor da igreja é vitorioso. Mas isso foi possível porque Ele foi obediente até a morte. A Bíblia diz, e morte de cruz. Algumas pessoas podiam falar assim, não, até a morte não dá. Mas a Bíblia diz que quando Jesus está no Getsêmani, Ele disse, Pai, seja feita a tua vontade. Às vezes a vontade do Pai, irmãos, não é a nossa vontade. Você pensa que Jesus passou por aquele momento sorrindo? Se Jesus não tivesse outra opção, Ele não teria, se tivesse um plano B, Ele não estaria tomando posse. Mas Ele disse, mas seja feita a tua vontade. E aí eu fico me pegando que às vezes a vontade de Deus é uma e a nossa é outra. E aí nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos. Senhor, abre a porta tal. Senhor, confirma ali aquela palavra em relação à minha vida, à minha família, as coisas que estão acontecendo. Mas como que Deus vai cumprir a sua palavra se nós não queremos obedecer a vontade dele na nossa vida? Tem gente que pede. E eu vou dizer uma coisa, não tem mais gente pidão do que crente. Pede mesmo. Ah, pastor, mas a palavra diz, pedir e dar segurar, né? Então vou pedir. Mas tem algo que você e eu precisamos entender. Deus, Ele está pronto a nos abençoar, irmãos, mas Ele exige obediência à sua palavra. Eu não consigo entender pais que ficam dando presente para filho, o filho é desobediente, o filho vive desagradando, entristecendo o coração, e os pais estão sempre tentando, vou ver se com isso eu consigo mudar o coração desse meu filho. Irmão, não adianta. Quanto mais nós tentamos agradar nossos filhos com presente, mais ele fica viciado. Ele sabe que agora as coisas funcionam assim. Se me der presente, eu faço. Se não me der, eu não obedeço. Aí nós criamos uma geração de filhos mal acostumados. Não tem presente, bate o pé. Não tem presente, faz pirraça. E o futuro desses filhos? O que vai ser? Porque até então você pode dar um presente. E quando ele estiver andando com as próprias pernas, quem é que vai dar? Aí ele não aprendeu a valorizar. Como que ele vai conseguir aquilo que muitas vezes ele vai estar querendo? Ele vai arrumar um plano B. E infelizmente, muitos pais estão contribuindo para que os seus filhos, ao invés de valorizar as coisas, eles simplesmente estão sendo manipulados. E o nosso Deus é diferente, irmãos. Sabe por quê? O nosso Deus, Ele nos ama. O que eu e você queremos de Deus está relacionado a uma vida de obediência à sua palavra. Eu fico vendo que as pessoas aprontam, ore por mim. Eu posso até orar, irmãos. Mas se essa pessoa não tem compromisso com Deus, dificilmente Deus vai abrir a porta. Porque Deus trabalha
com uma palavra chamada obediência. E sem obediência, pode acreditar, nem nós estaríamos aqui sem a obediência de Jesus. Nós não estaríamos reunidos aqui nesta noite. Então eu não posso me esquecer de que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi real. Eu não posso me esquecer de que aquele sacrifício só foi possível devido a uma obediência total ao Pai. Eu não posso me esquecer de que o sacrifício de Jesus naquela cruz foi a maior demonstração de amor que alguém poderia dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi a maior demonstração, irmãos. Se você tentar pegar este amor, vou falar assim, eu vou botar numa escala, eu vou tentar calcular, nós não vamos conseguir, sabe por quê? A expressão usada foi de tal maneira. Significa que eu não vou, o meu raciocínio, por mais que eu tente chegar a uma conclusão do tamanho desse amor, nós não vamos alcançar. E aí eu fico imaginando como que Deus nos amou, apesar de nós, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Então você pode até amar alguém, mas comparado ao amor de Deus naquela cruz, ao amor de Jesus, e a única maneira de eu e você termos uma noção desse amor é nos rendendo a este amor. Paulo diz assim aos Gálatas, capítulo 2, verso 20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu só consigo entender esse amor, irmãos, é quando eu passo a viver para Cristo. É quando Ele começa a viver na minha vida. Não tem como eu entender a dimensão, a imensidão deste amor. Foi por amor. Cantamos agora há pouco, né? Que foi por amor que Ele suportou aquela cruz. Foi por amor que Ele desceu a este mundo. E às vezes nós não conseguimos retribuir nem o mínimo. Por que o mínimo, pastor? Nós só fomos chamados, irmãos. Sabe por que nós fomos chamados? Para trabalhar, servir. O Senhor nos criou para o louvor da sua glória. Está lá em Efésios 1:12, se não estou equivocado. Somente para prestar louvor e adoração a Ele, através das nossas vidas. O Senhor não pediu nada demais. Antes de vir para Jesus, você era chamado para adorar, prestar culto a santos, e tinha que subir uma montanha, ajoelhado. Eu ia falar de joelho, porque todo mundo sobe mesmo, né? Não tem como tirar o joelho. Sacrifício. Pessoas vão para São Paulo, romarias, outros pedem somas, quantias. Nada disso é preciso mais, porque alguém já cumpriu aquilo que nos era reivindicado de nós. A Bíblia diz que Deus, por amor, entregou o seu único filho. E tudo que Ele pede de nós é que nós estejamos rendidos. É bonito cantar, a canção é linda. Eu me rendo ao teu amor, eu me rendo ao teu amor. Mas até que ponto, irmãos? Até que ponto que nós estamos rendidos?
até que isso não venha de encontro ao nosso interesse. Vamos fazer um culto de evangelismo. E aí tem aqueles que primeiro vão analisar, peraí, qual o horário? Eu não sei se eu vou poder ir, não sei até que ponto eu posso, eu tenho outro compromisso. Irmãos, você pode ter muitos compromissos, mas o nosso primeiro compromisso precisa ser com o Senhor. Você pode até fazer compromisso com o homem, mas desde que esse compromisso não venha confrontar com a vontade de Deus. A prioridade é a vontade de Deus na nossa vida. Então pensa bem, será que nós estamos realmente cantando e vivendo aquilo que é real, aquilo que estamos cantando? Eu me rendo ao teu amor. Sabe por quê, irmão? O dia que isso for real na nossa vida, a nossa vida não vai ser a mesma. No dia que o amor de Jesus realmente estiver sobre nós, que estivermos vivendo este amor, retribuindo este amor, eu e você não seremos mais o mesmo. A Bíblia diz que, no capítulo, estou tentando lembrar o capítulo de Atos, que os discípulos que começaram a testemunhar de Jesus, chegou uma época que eles eram tão parecidos, as atitudes deles eram tão parecidas, que eles começaram a ser chamados de cristãos. Ganharam um apelido de cristãos. Hoje qualquer um está se denominando cristão aí, né? Se ele tiver com a camisa com escrito evangelho, um capítulo, um livro, uma frase bíblica, então, qualquer pessoa que está frequentando uma igreja, eu sou cristão. Alguém um dia questionou por que não se batiza mais como batizava antigamente, onde as pessoas aceitavam a Jesus e logo eram batizados. Você sabe como é que era antigamente? Quando alguém recebia Jesus como Salvador, ele tinha que se preparar para a perseguição. Porque ele corria o risco de morrer. Aí hoje, as pessoas levantam a mão para Jesus e nem sabem o que fizeram muitas vezes. Porque nem o básico de vir para a igreja querem vir. Ficam dentro das suas casas. E estão se denominando cristãos. Cristão naquela época estava preparado para morrer por causa do evangelho, irmãos. Cristão naquela época pensava muito bem antes de ser um seguidor de Cristo. Então hoje, falar que, eu sou de Cristo, eu aceitei Jesus, é muito fácil. Porque hoje nós não somos, ninguém está apontando nenhuma arma para nós, não é requerido nada de nós, e as pessoas estão aí vivendo o evangelho light, vai na igreja quando quer, aparece quando dá na telha, parece que esse funcionário fantasma, só aparece para marcar o ponto, né? Chega lá, marca o ponto e vai embora. Uma vez no mês tem que aparecer para poder, mostrar que está lá, pelo menos que seja para receber o salário. É alguns crentes que estão vivendo assim, irmãos. E sabe o que é pior? Eles estão achando que Deus está com os olhos tampados. Deus não está vendo. Só que um dia isso vai mudar, irmãos. Um dia essa situação vai chegar ao fim. E o que eu vou falar para Deus? Não, a culpa foi do pastor.
a culpa foi do irmão líder tal, que não falou nada. O pastor não pregava sobre isso. Tem gente que vai arrumar um monte de desculpa, irmãos. Mas eu quero dizer para você que esse momento está sendo filmado. Você não está vendo, não, mas é como se estivesse que sorria, você está sendo filmado. Porque no dia do acerto de contas, a nossa vida vai passar como se estivesse numa tela. Isso tudo está sendo filmado. As nossas câmeras estão... As nossas câmeras, elas são escondidas. Já viu aquela brincadeira de câmera escondida? Alguns repórteres vão fazer alguns tipos de investigação com câmera, e ele não mostra a câmera, fica escondido, às vezes está dentro da bolsa, só com a lente. Pois bem, nós estamos filmados, esse culto está sendo filmado. Está sendo até gravado, se eu não estou enganado, né? Gravado e filmado. Ninguém vai poder falar, ninguém falou, nunca falou para mim, o pastor nunca chegou junto, irmãos. O pastor sempre pregou aquilo que a gente queria ouvir. Isso ninguém vai poder dizer. E por fim de uma coisa que nós não podemos esquecer. O seu sacrifício naquela cruz teve por objetivo único e exclusivo nos garantir uma eternidade ao seu lado, irmãos. Jesus veio com uma finalidade. A Bíblia diz, João 10:10 na parte B, que ele veio para nos dar vida. E vida é abundância. E o que eu entendo quando o texto diz que ele veio para nos dar vida, é que nós estávamos mortos. Se nós já estivéssemos vivos, não tinha porquê dar vida. Porque o desejo do coração dele é que um dia estejamos com ele, irmãos. Jesus ia deixar a sua glória, né? Deixar o seu trono. Simplesmente, não, eu vou lá na terra porque eu gosto de sofrer, pai. Por favor, me manda lá, porque eu gosto de sofrer. Deixa eu passar por aquela cruz. Deixa eu experimentar as pancadas, os socos, os murros dos soldados. Deixa eu experimentar aquele chicote. Eu gosto de sofrer. Tem alguns crentes que parecem que vivem assim. Porque você está ensinando. É igual você fala, meu filho, não vá por esse caminho que você vai se dar mal. O jacaré vai te abraçar. O capeta está te esperando lá. Não é assim que o Amarubi vai sentar no colo do capeta? Você fala. Mas você não sabe de nada. Pai, tu é careta mesmo. Você não sabe de nada. Eu sou muito esperto. Isso só acontece com os otários, né? A expressão que usa. Ele está dizendo a mesma coisa. Não, mas eu quero experimentar. Eu quero saber como é que é. O que acontece quando o jacaré abraça, quando a polícia chega junto, quando a bandidada chega. Eu quero experimentar. Não foi por isso que Jesus desceu a cruz. Apesar de algumas pessoas estarem indo de encontro à palavra, ele está experimentando isso, Jesus não desceu na cruz por causa disso não. Jesus sabia exatamente o que ele queria. E o objetivo dele é que eu e você um dia fizéssemos parte do grupo de pessoas que vão participar daquele grande coral, juntamente com os anjos, da grande festa. Foi por isso que Jesus desceu naquela cruz. Não é porque eu sou bonzinho, você é bonzinho. E com isso, o que eu concluo? Que ele se importa conosco, irmãos. Quando a gente canta, ele se importa com você.
Isso é verdade. Não tem ninguém aqui cantando simplesmente por cantar, não. Podia ter ficado onde estava, recebendo adoração constante, os anjos só falando assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso é bom demais. Continue adorando. Não, Jesus, espera aí. Parem. Eu tenho um trabalho a fazer. Eu vou lá buscar um povo agora. Eu quero aquele povo junto comigo. Jesus podia simplesmente ter ignorado esse sentimento, mas ele decidiu cumprir com aquilo que o Pai tinha planejado. Concluo que ele é um Deus de relacionamento, que gosta de se relacionar conosco, irmãos. E aí eu vejo alguns irmãos que parece que não gostam disso. Não tem prazer de vir na casa do Pai. Tem gente que prefere ficar em casa, prefere ir para o shopping, prefere ir para a praia, prefere passear, visitar alguém. O culto está acontecendo. O nome de Jesus está sendo glorificado. E tem gente que prefere ficar em casa, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que no céu vai ter apenas meia hora de silêncio. Um dia entrou uma pessoa aqui com uma criança aqui, e o Ivo estava na bateria, aí a dona perguntou, o Fagner estava contando, né? Que a dona perguntou: você, esse barulho, esse sempre? Aí o Fagner contando, dona, aqui é assim, e olha que está no ensaio, o culto não começou, porque daqui a pouco o pau vai comer solto. Aqui nós estamos ensaiando, irmãos. Lá não tem esse negócio de ensaio mais não. Lá o louvor vai comer solto. E se você não gosta de estar reunido, a palavra diz que é uma grande reunião, uma reunião dos santos. Gente de toda a tribo, de toda a língua, um povo inumerável, milhares e milhares. E se você não gosta de estar junto com os irmãos, não gosta de se relacionar com os irmãos, está fazendo o que aqui? Sabe por quê? O meu destino, eu já decidi que é o céu. Agora, é você que decide se o seu destino é o céu ou continuar neste mundo. Porque por um tempo, ou nós vamos para o céu, ou nós vamos ter que encarar uma eternidade sem Cristo, que é o inferno. Então Jesus veio com esse propósito, irmão, unir as pessoas em torno do amor que foi derramado na cruz do Calvário. E ele não mediu esforços. Foi duro? Foi. Foi difícil? Foi. Mas ele cumpriu o plano do Pai para que nós um dia estejamos na eternidade com ele. Agora, será que eu e você não estamos nos esquecendo dessas coisas que são fundamentais para a nossa vida cristã? Como eu disse, você pode esquecer muita coisa, mas tem coisa que você não pode esquecer, irmãos. Então Paulo diz assim: esquecendo das coisas para trás ficam, eu avanço para o alvo. É hora de esquecer algumas coisas mesmo, aquilo que nos impede a nossa caminhada cristã. Você certamente sabe o que impede, o que está impedindo a sua caminhada. É hora de você falar assim: vou dar um basta nisso aqui e vou deixar isso para trás, vou viver uma nova vida. Agora, tem coisas que eu tenho que esquecer, é fato, mas tem coisas que eu não posso me esquecer.
Ele enfrentou aquela cruz, foi por mim e por você. Mas quanto nós temos valorizado esse sacrifício? Esse sacrifício foi real, irmãos, devido à obediência, maior demonstração de amor, e para que um dia, eu e você pudéssemos morar no céu. Quero convidar você a ficar de pé agora. Às vezes nós precisamos ser lembrados. Às vezes nós precisamos que alguém chegue assim: ó, irmão, você está esquecendo de alguma coisa que não pode. Porque para esquecer essas coisas vai ter um monte de gente à sua volta. Pessoas que parecem que amam você, que querem o seu bem, mas elas não estão vivendo a mesma vida, não estão no mesmo objetivo, não estão no mesmo propósito. Paulo diz que eu esqueço algumas coisas que ficam para trás e estou avançando. E nós, e eu e você, temos deixado o que para trás? E o que não pode ser deixado? Como é que nós estamos tratando? Será que nós temos cumprido com aquilo que é fundamental? Porque, irmãos, nós não temos outra palavra, não. Aquela palavra ali é única. A nossa vida vai girar, enquanto estiver nesse mundo, em torno daquela palavra. E por vezes você e eu vamos ser chamados à atenção. Por quê? Às vezes tem pessoas que estão dormindo, espiritualmente falando, totalmente alheio ao que está acontecendo. O diabo não está brincando não, irmãos. E sabe o que acontece? Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. E se você não está preocupado com isso, eu quero dizer para você que a igreja vai subir. Com ou sem você. Tem lugar para você? Tem. Mas se você não tiver o bilhete, passaporte, fica. Chegou atrasado, não espera. Igual avião, chega no aeroporto atrasado, sabe o que acontece, né? Perdeu a passagem. E não adianta chorar. E não adianta que não vai naquele voo também mais não dá tempo não. Tem gente que está despreocupado. Não, pastor, vai dar tempo. Não precisa me preocupar com isso não. O pastor está apelando. Antes eu estivesse apelando, irmãos. E sabe o que me entristece? É que nós estamos ministrando essa palavra para trazer a memória da igreja, a necessidade de estarmos sempre lembrando disso. E muitas vezes tem gente que não está nem aí. O diabo trabalha para que algumas pessoas, quando sair por essa porta, dá uma amnésia. Porque a mensagem é pregada, a palavra é pregada, mas no outro dia as pessoas estão voltando à mesma situação de erro, cometendo as mesmas atitudes. Agora eu te pergunto, qual é o seu objetivo como crente? Qual é o seu alvo? Se você não está querendo ir para o céu, você tem esse direito. Mas a igreja, as pessoas que se reúnem nesse lugar, o objetivo é um dia morar na eternidade com Cristo, irmãos. Foi por isso que Jesus morreu numa cruz. Não é para mim ficar fingindo de, não, o pastor está lá na frente falando, porque ele gosta de aparecer. Não. É porque se faz necessário que eu e você vivamos uma vida dentro da vontade de Deus.
uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, se tiver que chorar, eu chorarei. se tiver que humilhar o meu espírito, Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Talvez seja a última chance. Quero estar em tua presença, Nem que seja a última vez. nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. matar a minha carne. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Talvez seja a última chance que tenhamos de estar reunidos, irmãos. Porque a Bíblia diz que num piscar de olhos, a igreja será arrebatada. A qualquer momento. Então talvez seja a última mensagem que nós estamos pregando aqui. Por que está falando isso, pastor? É porque Deus está nos dando a oportunidade de acertar as nossas vidas. Colocar a nossa vida no seu altar. Confessar que estamos errados. Precisamos consertar. Porque pode ser que não tenhamos outra oportunidade. Como o texto, a canção diz, me dá mais uma chance. A chance é hoje, a chance é agora. De nós assumirmos um compromisso com Cristo. A chance é agora de colocarmos a nossa vida no seu altar. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu não vou fazer apelo, mas eu gostaria que você fizesse um propósito com Deus nesta noite. Eu
gostaria que você apresentasse a sua vida diante do Senhor. Como está a sua vida hoje? Agora, nesse momento. Porque Jesus vai voltar, irmãos. E não haverá tempo para nada. Vai ser um abrir e fechar de olhos, diz a Bíblia. Como nós estamos diante de Deus? Começa a falar com Deus neste momento. Começa a pedir a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá condição de viver uma vida que agrade ao Senhor. Me dá condição de andar dentro da Tua vontade. Me dá forças. Me capacita. Apresenta a sua vida. Não deixa o tempo passar, não. Não permita que ao sair dessas portas, dessas quatro paredes, você venha se arrepender. Faça um compromisso agora. Você e Deus. Diga para o Senhor que você realmente quer uma mudança de vida daqui para frente. Que você quer morar no céu. Eu quero orar com você nesse momento. Logo depois nós vamos estar encerrando. Pai de amor, não me deixe esquecer, Pai, de que o sacrifício do Teu Filho foi real naquela cruz. Senhor, não me deixe esquecer que obediência é tudo, Pai. Obediência à Tua palavra é que vai nos levar a viver uma vida dentro da Tua vontade. Senhor, não me deixe esquecer que aquele sacrifício foi a maior demonstração de amor em favor da minha vida, da vida da Tua igreja. Não me deixe esquecer, Senhor, de que aquele sacrifício, o sangue derramado naquela cruz, foi para que um dia eu estivesse na eternidade, lado a lado com o Teu Filho. Senhor, aplica essa palavra no meu coração. Aplica essa palavra no coração da Tua igreja, Pai. Tirando todo o empecilho, tudo que nos impede de servir ao Senhor, Pai. Independente que sejam pessoas que estão muitas vezes sendo tropeço na nossa vida, Pai. Tira todo o empecilho. Arranca, Pai. Nos dá condição de viver uma vida no centro da Tua vontade, Pai. E que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus.